o ministro relator Alexandre de Moraes proclamou o seu voto durante as primeiras 5 horas de julgamento e depois de um intervalo que já estava marcado e foi jogado lá para frente para o término do voto do ministro Alexandre de Moraes não ser interrompido, e aí foi finalizado com o voto de Flávio Dino. E hoje, aqui no estúdio, eu estou de novo com o nosso querido Fábio Serapião, nosso colunista, para comentar um pouquinho sobre o julgamento. Mas, Serapião, por enquanto só quero o seu bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí no Acorda Metrópolis. Maravilha. Eu quero só o bom dia por enquanto do Serapião, porque a gente tem as nossas repórteres Marília Ribeiro e Manuela Alcântara, que estão lá, em loco, na frente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e a gente tem que conversar rapidinho, pelo menos com a Manu, porque daqui a pouco ela tem que sair correndo lá para o plenário da primeira turma, né, Manu? Bom dia para as duas. Bom dia, Nath. Bom dia, Serapião. A gente já começou aqui por volta de 6 horas da manhã. Hoje, os jornalistas ficaram ali em frente ao prédio principal até 6h45, porque a segurança mudou o procedimento. Então, quem não é setorista, quem não tem o crachá aqui do STF, entrou a partir de 6h45, já entrou na fila do crachá para a gente poder participar de tudo ali, acompanhar em tempo real dentro da primeira turma. E meu bom dia também, então, para Marília Ribeiro. E aí, Marília, qual é a expectativa, né, para essa cobertura? A Marília que vai ficar fazendo essa dupla com a Manu, a Manu vai lá para dentro e a Marília fica do lado de fora acompanhando todas as defesas chegando, as autoridades políticas, conversando com a imprensa e toda essa movimentação que também é super importante, né, Marília? Oi, Nath, bom dia para você, ao Serapião, todos que estão na nossa companhia em mais um dia de julgamento. Exatamente, Nath, a gente está dentro da primeira turma, não apenas com a Manuela Alcântara, mas também com o Pablo Giovanni, que acompanha esse julgamento aí desde o primeiro dia. E também estamos aqui fora com a nossa equipe. Temos aqui a nossa produtora Nicole Borges, também temos os nossos cinegrafistas. E hoje eu não vou ficar sozinha também aqui, porque eu tenho o Gabriel Bus que vai me dar todo o apoio nessa cobertura aqui do Judiciário. Daqui a pouquinho devem começar a chegar as defesas dos réus e também parlamentares que prometeram participar desses dias de julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Nath, aproveitando a presença da Manuela comigo aqui hoje, a gente fica com algumas dúvidas, né, durante esse julgamento, algumas palavras que acabaram sendo ditas durante o dia de ontem, tanto do ministro Alexandre de Moraes, que é relator dessa ação penal, quanto do ministro Flávio Dino, que já deu o seu voto ontem também. E uma das dificuldades que a gente teve de entender foram as preliminares, que foram ali logo no início da fala do ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria, Manu, que você pudesse explicar pra gente como é que funciona e o que de fato são essas preliminares. Tá certo. Marília, a questão das preliminares, como o nome diz, é o que vem antes, né? Vem antes do julgamento de mérito. São questionamentos de questões processuais que vêm antes da análise de mérito. Então, o ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro a votar como relator do caso, ele já trouxe todos esses questionamentos prévios dos advogados dos réus para poder analisar. Então, ele analisou as preliminares, ele rejeitou todos esses pedidos dos advogados e, em seguida, ele votou no mérito. O ministro Dino fez a mesma coisa, votou, rejeitou todas as preliminares, do mesmo modelo que o ministro Alexandre de Moraes, e enquanto eles estavam votando sobre essas questões processuais, o ministro Luiz Fux, que vota hoje, também fez ali uma interrupção e falou, olha, eu vou querer deliberar sobre essa questão. E aí, do que o Fux estava falando? Há um questionamento das defesas sobre o julgamento acontecer aqui na primeira turma, né? Eles questionaram bastante que essa questão deveria ir para o plenário, porque no plenário são 11 ministros e aqui na primeira turma são 5 ministros. Então as defesas acreditavam que isso tinha que ser avaliado
pela corte, né, por uma diversidade maior de ministros. Durante os preliminares também, o ministro Alexandre de Moraes, ele rebateu todos os questionamentos das defesas. As defesas fizeram críticas, inclusive, à atuação do ministro Alexandre de Moraes durante o processo, né, durante o que a gente chama de instrução do processo. O advogado Matheus Milanês, que representa aqui o Augusto Heleno, general Augusto Heleno, ele questionou a atuação de Alexandre de Moraes durante os interrogatórios. Ele chegou a fazer uma planilha com todas as perguntas que o ministro Alexandre de Moraes tinha feito e disse que não era prerrogativa do juiz, que seria uma prerrogativa do Ministério Público de produzir provas. Sim, Manu, ele também fez ali, o ministro Alexandre de Moraes usou o termo samambaia jurídica, que também acho que não é uma dúvida apenas minha, mas também de vários telespectadores e até mesmo de quem está lá no estúdio. Você pode explicar pra gente? Marília, foi justamente nessa explicação, quando ele rebateu aí as questões do advogado de Augusto Heleno, Alexandre de Moraes falou, olha, é uma prerrogativa sim do juiz produzir provas, o juiz pode e deve perguntar para quem está sendo interrogado, para as testemunhas, para que possa entender ali a questão do processo, né, sanar as dúvidas. E ele disse que, olha, não sou uma samambaia jurídica para ficar aqui parado sem perguntar nada para ninguém. Então, ele rebateu isso. E ainda, ontem, ele estava muito à vontade, né, com essa questão do voto, ele fez referências, ele falou numa linguagem muito popular, né, trouxe exemplos. E aí, quando ele fala dessa questão da samambaia jurídica, ele fala, olha, o advogado poderia ter trazido aí alguns outros elementos para refutar as provas aí, a questão da agenda do general Augusto Heleno. Então, ele fez questão de rebater ponto a ponto das defesas. Quando a gente observou as defesas fazendo as suas alegações aqui, no plenário da primeira turma, o ministro anotava bastante. Então, os advogados falavam e ele anotava, ele prestou muita atenção mesmo em tudo que as defesas falaram, né? E ontem ele fez questão de rebater ponto a ponto. Muito obrigada, Manu. Nath Serapião, todos que estão nos acompanhando, a gente separou esse trechinho da fala do ministro Alexandre de Moraes para que vocês possam entender melhor. Sobre os temas atinentes ao sistema acusatório. O juiz, disse o ministro Alexandre, não é uma samambaia. Eu achei uma alusão muito simpática e poética. Uma samambaia jurídica. Uma samambaia jurídica. Eu achei, até porque a samambaia é uma planta frágil. E achei, portanto, que isso revela características suas, ao contrário do que dizem. Então, é uma planta humana, eu diria, entre aspas, claro. É uma planta humanizada, convive nos lares, nos jardins. Ora, tradicionalmente, o que a doutrina diz? O juiz não é um conviva de pedra, nem no processo civil, nem no processo civil. O juiz comparece no processo civil com deveres. Estão no artigo 139 do Código de Processo Civil. Não existe um único modelo de sistema acusatório no mundo. É falsa essa díade de que é inquisitivo ou acusatório. E se é acusatório, é bom. Se é inquisitivo, é ruim. Onde que está escrito isso? Que nós temos experiências internacionais. Na Alemanha, você tem um modelo em que o juiz comparece à produção probatória. E o sistema é acusatório, como no Brasil. O vídeo que a gente acompanhou foi da fala do ministro Flávio Dino comentando o que disse Alexandre de Moraes, não é isso mesmo, Manuela? Isso, o ministro Flávio Dino, logo depois que, no voto dele, quando o ministro Flávio Dino começou a votar, ele fez esse comentário também nas questões preliminares. Todos os ministros vão analisar as questões preliminares e aí ele comentou esse pedido da defesa de Augusto Heleno, falando que sim, o juiz tem a prerrogativa de perguntar, e aí ele voltou a essa fala que ficou bem emblemática ontem do ministro Alexandre de Moraes.
Ô Marília e Manu, eu já vou passar pro Fábio Serapião também para comentar, mas para a gente não perder a Manu sem perguntar sobre Luiz Fux, eu vou ainda, Manu, te perguntar sobre o que a gente deve ter hoje. O ministro Luiz Fux já disse na abertura ali da fala do ministro relator Alexandre de Moraes ontem que ia querer retomar na fala dele a questão das preliminares. Então já queria que você nos comentasse sobre isso e também falar sobre essa questão que muito foi falado antes do julgamento começar lá na semana passada, se Luiz Fux pediria vista ou não. Mas que já tem esse entendimento de... Ele participou de todas as fases, né? Inclusive dos interrogatórios, foi lá, fez pergunta para os réus. Então, a gente imagina que vista ele não deve pedir, mas deve trazer, portanto, diversos contrapontos de tudo que já foi falado pelo denunciante, né? O Paulo Gonet, pelo próprio ministro relator, talvez pelo ministro Flávio Dino. Como que deve ser esse dia, inclusive longo, né, de voto longo, tanto quanto o do ministro relator, né, Manu? Nath, o ministro Luiz Fux já adiantou que vai falar bastante das questões preliminares. Ele tem pontos divergentes, né, que é justamente essa questão de onde esse caso, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e esses outros 7 aliados que estão no núcleo 1, de onde isso deveria ser analisado. Ele já divergiu quando essas preliminares foram analisadas anteriormente e que acabou as preliminares sendo rejeitadas aqui anteriormente por 4-1. Por isso que foi mantido aqui na primeira turma. O ministro Luiz Fux acredita que o caso deve ser analisado em plenário. Todos os ministros, Nath, têm que analisar as preliminares, porque aí depois vai se dar o resultado, assim como no mérito, das preliminares. Se foram rejeitadas todas as preliminares ou se foram aceitas. Então, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, ele também proclama o resultado das preliminares e do mérito quando houver a dosimetria. Com relação ao pedido de vista, a gente conversou aqui com ministros, né, com pessoas aqui que transitam no STF, interlocutores, e não há essa perspectiva de vista mais. Tinha realmente esse pensamento no início, mas o que foi argumentado é que o ministro Luiz Fux realmente ele participou de tudo, os interrogatórios, os depoimentos, ele fez perguntas também, embora ele não tenha sido questionado como juiz, né, por fazer perguntas nos interrogatórios. Ele fez perguntas sim, junto ali com o ministro Alexandre de Moraes, junto com a PGR durante esses interrogatórios. Inclusive, Nath, os interrogatórios aqui no STF, eles aconteceram durante o período de recesso legislativo, que é uma espécie de férias que tem aqui. Mas em ações penais, principalmente quando existem réus presos, como é o caso de Braga Neto, que está preso, o prazo não para, nem durante as férias. Então, por isso, foi possibilitado que esses interrogatórios fossem feitos durante o recesso. E aí o ministro Luiz Fux abre hoje a sessão com o voto dele. A expectativa é que seja, de fato, um voto longo. Eu não sei se vai chegar às 5 horas do ministro Alexandre de Moraes, porque hoje a sessão aqui começa às 9, ia até meio-dia, mas eles decidiram ampliar um pouco mais. A gente vai encerrar a sessão, o STF vai encerrar a sessão aqui às 14 horas. Então, a expectativa é que o ministro Luiz Fux vote e, se der tempo, já inicie o voto da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia não tem prática de fazer votos longos. Ela é muito pontual, incisiva. E ontem o ministro Flávio Dino chegou a falar, a ministra Carmen Lúcia pediu para eu reduzir o voto, eu reduzi em 1 hora porque ela manda em mim. Eles sempre fazem essa brincadeira aí em plenário. Então, se ela trouxer o voto hoje, não deve ser um voto longo. A expectativa é que Luiz Fux tem essa divergência, né, de Alexandre de Moraes. Ontem o ministro Flávio Dino já apresentou ali alguns pontos
que não devem ser os mesmos de Alexandre de Moraes. Ele votou, eles ainda não fizeram a dosimetria, não estipularam pena para os 5 crimes previstos, né, para 7 réus, sendo que Alexandre Ramagem são só 3 crimes, que a PGR o acusa de 5, mas o STF só está analisando 3 aqui, porque teve ali uma discussão com a Câmara e a presidência aqui da primeira turma decidiu que 2 crimes ocorreram após a diplomação de Alexandre Ramagem, então eles só serão analisados quando acabar o mandato. Então, ontem, Flávio Dino já divergiu de Alexandre de Moraes, já apontou uma divergência, porque Alexandre de Moraes traz um voto bem duro, né? Ele coloca ali as pessoas como uma organização criminosa que atuou em conjunto, com responsabilidade muito parecida para todos os réus. E aí, Flávio Dino, já no voto dele, ele reiterou a questão da liderança de Jair Bolsonaro, porque a PGR e Alexandre de Moraes já tinham colocado Jair Bolsonaro como líder da organização criminosa. Flávio Dino votou também nessa linha, ele votou pela condenação dos 8 réus, mas adiantou que só 5, né, Jair Bolsonaro, Braga Neto, Anderson Torres, Mauro Cid, aí com a ressalva da delação premiada, né, que deve ali ter algumas considerações para a pena, e um 5º nome. Eu sei que ficou fora Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e o Alexandre Ramagem. Desculpa, Almir Garnier, que seria o 5º aí com as penas mais duras, né? Então, Luiz Fux deve vir aí, é o que a gente espera, deve vir com penas mais brandas, ele deve fazer vários questionamentos, mas ele deve votar pela condenação. E aí, falando de Jair Bolsonaro, que é a grande expectativa aqui no voto de Luiz Fux, ele deve vir com a condenação, mas prevendo penas muito menores. Embora a gente não vai saber hoje qual será a pena prevista, né? Quais os agravantes ali que os ministros vão colocar, mas se o ministro Luiz Fux votar pela condenação de Jair Bolsonaro, já tem maioria, porque a turma é formada por 5 ministros, então 3 já formam maioria pela condenação. É isso, importantes informações que a Manuela Alcântara traz para a gente. Manuela Alcântara, nossa setorista aqui, cobre Supremo Tribunal Federal há muitos anos, conhece bem ali, né, como os ministros votam, conhece bem ali as equipes por trás dos ministros, então traz aí essas informações, inclusive com apurações de bastidores, e pontua que há uma possibilidade de condenação ao ex-presidente Jair Bolsonaro já hoje, nessa quarta-feira, sem mesmo o voto da ministra Carmen Lúcia, porque com a maioria, né, são 5 ministros, se a condenação de Jair Bolsonaro tiver 3 votos, ele já estará condenado a partir de hoje. E a Manu também trouxe esse ponto importante, que Luiz Fux sim deve demorar bastante no seu voto, mas que ainda hoje deve caber ali o espacinho para a ministra Carmen Lúcia, que não demora muito para votar. E portanto, a gente pode ter o 4º ministro votando hoje e ficando ali para quinta-feira o voto do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, e também as longas discussões das dosimetrias. Obrigada, viu, Manu? Vou te liberar para você correr lá para o plenário. Aí vai ficar por enquanto só a Marília, que também daqui a pouquinho volta. Ela vai terminar de se organizar ali. Agora eu vou conversar com o Fábio Serapião aqui no estúdio. Valeu, bom trabalho, Manu.